A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, que a palavra ela fala o seguinte: Quando adentrares a terra que Yahvé teu Deus te concede, não aprendas a imitar as abominações praticadas por aquelas nações. Que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou qualquer tipo de magia, ou que pratique encantamentos, nem que seja médium, consulte os espíritos ou invoque os mortos. O Senhor odeia quem pratica qualquer dessas abominações, e é justamente por causa destes pecados que Yahvé teu Deus vai expulsar aquelas nações em teu favor. Portanto, permaneças inculpável perante o Senhor teu Deus. Irmãos, aqui nessa versão aqui, nessa Bíblia especificamente, eles usam a palavra aqui na tradução de oráculo. Oráculo, ele é um substantivo masculino, que significa adivinhação do futuro ou alguém que adivinha. Então, Deus pode se referir a oráculo, que são os profetas dele, que vai profetizar, falar do futuro diante do que ele ordena, ou vai falar dos pagãos, que é o caso aqui desse capítulo que eu li para vocês aqui nesses versículos, que fala do oráculo pagão. O que significa o paganismo? O que é ser pagão? São pessoas que têm várias religiões, são monoteístas, são adeptos a vários deuses, então é considerado de pagão. Então é também conhecido, por exemplo, o feminino de pagão seria pagã, e é conhecido também como gentil ou gentia, é a mesma coisa. Então toda vez que você escutar na Bíblia, os gentios é pagão, vários deuses, então você já sabe que está totalmente fora dos padrões de Deus. Se ouvir gentia, está falando do feminino, não do masculino. É o mesmo processo. É a pagã. Então, é a palavra no feminino, no masculino, que tem o mesmo significado, mas depende da tradução bíblica. Então, eu estou explicando por quê. Porque quando fala em oráculo, tem gente que assusta, porque as pessoas não estudam. Então, pega só uma versão bíblica, não sabe o que está escrito nas outras, e não procura estudar o que significam as palavras. Então, um profeta usado por Deus, ele também é um oráculo, ele é um mensageiro de Deus aqui na terra. Ele vai profetizar sobre o futuro, vai falar até de coisas do presente, mas orientado pelo Senhor. É o Espírito Santo de Deus conduzindo, não os demônios conduzindo da maneira como é no paganismo. Então, aqui, Deus fala nesse versículo tudo aquilo que ele abomina nesse sentido. É a maneira como os demônios utilizam essas pessoas e como essas pessoas agem. Então ele abomina essas feitiçarias, essas adivinhações. Ele não está nessas coisas. Não está. E uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado é que os demônios mentem muito. E se você não está na presença de Deus e você está seguindo essa linha, o que acontece? Eles em determinados momentos podem falar algumas coisas que estão realmente acontecendo, eles podem ter uma noção subliminar do que vai acontecer no seu futuro, eles sabem quem são as pessoas projetadas por Deus para ser uma ameaça ou não. Porém, nós temos que tomar muito cuidado, porque eles mentem demais. Então a pessoa que está seguindo essa linha corre o risco, e vai acontecer, de quebrar a cara inúmeras vezes, porque vai acreditar em inúmeras mentiras, porque eles são extremamente mentirosos. Aí você vai falar assim, Dela, isso não condiz com a palavra, eles não perseguem porque quando eles ouviram falar, já desde a fundação do mundo, da vinda do Messias, quando Jesus foi concebido no ventre de Maria, houve toda uma perseguição, porque os adeptos que eram usados pelo diabo naquela época, o diabo usou para perseguir Jesus, ele nem tinha nascido ainda. Mas sabia-se que ele já estava sendo gerado. Então houve ali já um alerta, uma busca para justamente atrapalhar todos os projetos que Deus tinha. Só que nada e nem ninguém atrapalha quando Deus tem um projeto na vida do teu povo. Nada e nem ninguém consegue destruir aquilo que Deus já projetou. Então Deus pediu que eu entrasse nessa palavra para explicar para você, e que muitas pessoas não sabem, porque a gente escuta muito em pregação assim, Deus está desmanchando a amarração.
Deus está quebrando o encantamento. Deus está tirando o feitiço. Deus está fazendo. Deus libertou. Deus tirou a venda dos olhos. A gente é muito usado por Deus nesse sentido para pregar dessa forma. Mas o que acontece dentro de uma amarração? Quais são as consequências que trazem uma amarração? Como que funciona uma pessoa que é amarrada espiritualmente? A primeira coisa que nós temos que ter, assim, de entendimento dessa palavra, é que Deus, ele veio, pagou os pecados de todo mundo naquela cruz, porque ninguém ia ter condições, irmãos, nenhum ser humano, de pagar pelos próprios pecados. Jesus foi lá e pagou, pelas gerações que já tinham existido, pela geração da época que ele estava vivendo, pelas gerações futuras que estavam por vir. Então ele foi lá e pagou o pecado de todo mundo. Isso aí é um ponto. Aí o que acontece? Ele trouxe dentro desse processo todo da crucificação dele, liberdade pra gente. Então Deus não invade o livre-arbítrio do ser humano. Você tem a escolha de plantar o bem ou de plantar o mal. Então tá na sua mão o que você quer fazer. Ou você segue as trevas, fica perdido aí junto com as trevas, ou você se acha em Deus. Você vai para a luz. Então ele não invade o livre-arbítrio de ninguém. Jesus, sendo extremamente educado, ele vai chamar você. Ele pode te chamar inúmeras vezes, pode te chamar 10 vezes. No meu caso, eu tive várias chamadas de Deus ao longo da minha vida e eu não tive percepção que era Jesus que estava me chamando. Eu só fui entender isso com 41 anos, infelizmente. Decorrente dos demônios que estavam do meu lado, de pessoas que eram adeptos do diabo, pessoas que mexiam com coisa pesada mesmo. Isso tudo vai cegando a gente, deixando a gente cego, surdo e mudo. Mas Deus sabe o momento certo de nos resgatar. E quando você está cativo do demônio, você está o quê? A palavra que eu falei aqui agora já mostra, né? Você está cativo do demônio. Você está nas mãos do demônio. No poder do demônio, você está o quê? Escravo. Então, quando Jesus chega na minha vida e chega na sua vida, ele traz o quê? Liberdade. Porque Jesus, ele trata a gente com amor. E o amor dele é libertador. Então ele ensina a gente a não cair nas armadilhas do inimigo mais, ensina a gente a andar pelo Espírito, não pela carne, começa a ensinar a gente, a doutrinar a gente no sentido de ter um caráter mais apurado, o que não pode ser feito, o que pode ser feito, como que nós temos que agir. E ele vai colocando amor no nosso coração e nós vamos tornando pessoas mais fáceis de lidar. Nós vamos nos tornando seres mais amáveis. Nós começamos a ter a essência de Deus na terra, nós começamos a fazer a diferença. E a luz incomoda o quê? As trevas, porque as trevas é tudo no peito, é tudo na faca. É tudo a força. E Deus não tem isso pra gente. Tanto que Jesus, ele não arromba a porta. Ele vai bater na porta do teu coração, que é a tua mente, da tua consciência, inúmeras vezes. Para ver se você vai deixar ele entrar. Então ele pode passar aí anos da sua vida te chamando, usando inúmeras bocas, batendo. Olha, eu tô querendo entrar, né? Eu quero que você me conheça no profundo. Porque, na verdade, nós não escolhemos aceitar Jesus, é Jesus que nos escolhe primeiro. Na verdade, é Deus que escolhe, coloca nas mãos de Jesus e Jesus toma conta. E o Espírito Santo orienta. Então, o que vai acontecendo nesse processo todo? Ele vem na educação, o demônio não, o demônio vem empurrando mesmo. Então ele vem te iludindo, ele vem mentindo, ele vem de uma forma forçada. E Deus não gosta disso. Isso é uma abominação aos olhos de Deus, você forçar alguém a fazer alguma coisa. Como Deus não muda os princípios dele, Deus é o mesmo desde a fundação do mundo, ele é a mesma pessoa. Ele não aceita determinadas coisas. Então, quando alguém chega e fala assim, olha, eu quero aquele homem para mim, eu quero aquela mulher para mim, e vai lá e faz uma amarração, o que ela está fazendo? Forçando a existência daquela pessoa a ficar do lado dela, a conviver com ela, a ter uma história com ela, sendo que Deus não projetou aquela pessoa para fazer parte da vida dela. Ela está passando por cima de Deus em vários sentidos. Quebrando um princípio de Deus da liberdade, quebrando um processo de projeto que Deus tem naquela vida e na vida dela mesma, porque ela quer simplesmente trazer aquela pessoa para a história dela, criar uma história em cima daquilo, sendo que Deus não tem isso para ela. Ela já nasceu num ventre que ela não escolheu. Ela foi concebida por pais que ela não teve poder de escolha.
Ela nasceu numa família que ela não teve a mínima possibilidade de escolher. Quer dizer, é tudo projeto de Deus. Pode ter sido ruim ou mal, foi Deus que fez. Então ela não tem poder de escolha. Nesse sentido, não. O poder de escolha que nós temos é ou você segue o mal ou você segue o bem. Aí a pessoa se sente no direito, acha que é Deus nessa terra, vai pedir ajuda para o inimigo, para trazer alguém que não pertence à história dela, porque ela cismou com o marido de alguém, com a esposa de alguém, com alguém que ela viu, que ela achou bonito, com alguém que tem posses, que tem dinheiro, ela cismou, ela quer aquilo ali para ela, como se fosse uma mercadoria. E ela vai lá buscar ajuda no inimigo. Só que Deus tem um projeto para aquela vida que ela está amarrando, e Deus tem uma história diferente para ela. Mas ela é induzida por Satanás, induzida pelos inimigos, tendo um coração de pedra, invejosa, ambiciosa, que é aquilo que ela nem sabe se foi projetado para ela ou não, e geralmente não é. Porque se fosse, ela não faria todo esse esforço para ter. Que aquilo que é nosso, nós não precisamos fazer esforço para ter, aquilo vem para nós. É projetado para a gente. É como se nós fôssemos um imã e nós vamos puxar tudo aquilo que pertence à nossa vida para a nossa história. Então ela vem e faz a amarração e acha que está abafando. Vai lá, paga os inimigos. Os inimigos prometem mundos e fundos. Não, vou trazer. Eles até conseguem. Se a pessoa não estiver com o coração voltado para Deus, ela acaba sendo laçada. Eu já fui laçada dessa forma, não foi uma vez só. Então você passa a ser escolhido ao invés de você escolher. E aí o que acontece nesse processo? A pessoa vai lá, paga e traz a pessoa para a vida dela. A pessoa não está afirmada com Deus, aquela amarração pega. E ela paga alto preço e ela tem que fazer toda uma renovação de voto com os inimigos para poder manter aquilo na vida dela, porque tem um preço alto. Então ela vai lá e renova aquilo a cada 3 semanas. Ela renova aquilo a cada 3 meses, uma vez por mês. Eles vão dando as coordenadas do que eles querem que ela faça. Renova a cada 2 meses, 3 meses, depois vai aumentando a cada 7. Aí aumenta uma vez por ano. Faz a cada 2 anos, depois a cada 3 anos, e assim vai amarrando a pessoa. E tem gente que consegue segurar aí durante 20 anos. E acha que levou vantagem, porque segurou, porque fez. O homem ou a mulher faz o que ela quer, né? Vira um capacho, vira um fantoche na mão da pessoa, dominado pelo diabo. E Deus vai só observando. Talvez essa pessoa fique na garra do outro a vida inteira, porque não tem alguém que ore, ou às vezes Deus não tira por algum motivo. Vai além da compreensão da gente. Mas se está aquilo ali projetado dentro da vida de alguém que está na presença de Deus, que é projetado para alguém que está buscando a presença do Senhor, que faz questão de estar na presença de Deus, Deus não vai deixar aquilo na mão do outro, porque faz parte de um projeto que ele precisa concluir. Então, chega um determinado momento que tem alguém orando por aquela vida, ou chega um determinado momento de Deus unir essas duas carnes, que aos olhos dele vai se tornar uma carne só, a pessoa que se apropriou dessa pessoa indevidamente vai ter que soltar. Só que o mais macabro de tudo é que a pessoa faz, o demônio induz, promete, paga, a pessoa fica escrava dos demônios, fica dependente dos demônios para poder manter aquilo na vida dela. Só que eles não contam para ela que ela vai ter uma dívida com Deus diante daquilo que ela fez. E eles não contam para ela que existe efeito colateral diante da amarração que ela faz. Porque você está obrigando uma pessoa, tirando o livre-arbítrio de uma pessoa, o livre-arbítrio de escolher estar ou não do lado dela. Ela está forçando uma pessoa a ficar do lado dela, anulando todo um projeto que Deus tem para a vida dela, retardando um projeto de Deus, atravessando o caminho de Deus. Olha o perigo disso. Trazendo essa pessoa para a vida dela, forçadamente, simplesmente engolindo anos da vida dessa pessoa que poderia estar vivendo um outro projeto, sendo uma ferramenta nas mãos de Deus, Deus usando num processo de libertação para trazer outras vidas para o reino, ensinar o caminho do Senhor, está ali amarrada. Há uma pessoa que não tem nada a ver com o cenário dela, não tem nada a ver com o cenário dele. Só que tem efeito colateral e o demônio não conta. Qual que é o efeito colateral quando uma pessoa é amarrada e fica junto com a outra? Ela começa a surtar. Ela tem várias crises de surto. Porque ela está com uma pessoa que ela não entende por que ela está.
ela está vivendo um relacionamento que ela não entende por que ela está vivendo aquele relacionamento, o espírito dela começa a gritar e ela começa a ter surto, ela sente vontade de sair desse relacionamento inúmeras vezes. Aí a pessoa que está orando por essa pessoa que está amarrada, você começa a questionar com Deus, fala, Senhor, quanto tempo está lá feliz com a outra, está lá feliz com o outro, não está nada feliz. A pessoa está cega, surda e muda, está igual um robô, simplesmente induzida, acontece coisas e falam coisas do lado que ela não tem condições plenas, não tem consciência, ela não consegue ter consciência de entender o que eles estão falando, ela não consegue ter percepção de que ela está sendo enganada, de que ela foi amarrada, e ela tem inúmeros surtos. E esses surtos faz com que essa pessoa tenha inúmeras crises. Então, a pessoa não vive bem com aquilo que ela amarra. Ela pode até escrever nas redes sociais, ela pode até falar para outras pessoas que ela é muito feliz, mas ela sabe que ela não é. E essa pessoa tem inúmeras crises, ela não quer ficar ali, ela está amarrada naquela situação. Ela está em um ambiente, em um cenário, convivendo com pessoas que ela não foi programada para viver ali. Ela está sufocada em uma determinada situação e circunstâncias que ela não foi projetada para estar ali. E ela começa a surtar inúmeras vezes diante daquele processo. E você achando que a pessoa está muito bem lá do outro lado, ela não está muito bem. E ela começa a ter olhos para várias e outras inúmeras pessoas. Por quê? Porque ela está procurando a metade dela, ela está procurando aquilo que completa a vida dela, ela está procurando aquilo que Deus projetou para a vida dela. Porque nós somos a semelhança do Senhor, irmãos, nós somos feitas por Deus. O ser humano tem uma história, ninguém nasce por nascer. Ninguém está aqui por um acaso. Uma planta não cresce em um lugar por um acaso, um rio não tem, sabe, ele não corre num determinado lugar por um acaso, existe todo um equilíbrio no ecossistema. Por que nós, que somos seres humanos, somos tão desprezíveis assim ao ponto de nascer de qualquer jeito, viver de qualquer jeito, e qualquer pessoa poder manipular a nossa história? Se Deus controla tudo, não faz sentido, uma vez que nós somos a semelhança dele. Então a pessoa começa a ter olhos para outras pessoas. Ela começa a observar outras pessoas porque ela está perdida, ela está num ambiente que ela não consegue sair, ela não tem força para sair, ela não entende por que ela está amarrada naquele lugar, ela não compreende o que é que ela está vivendo. Só que a pessoa que faz a amarração, ela tem que prestar conta com Deus por causa disso. Porque ela atrapalhou anos da vida de uma pessoa. Ela atravessou um projeto de Deus que ela não poderia ter atravessado. Ela fez inúmeros sacrifícios e pactos com o diabo que ela vai ter que prestar conta. E chega uma hora que Deus vem e cobra. Aí você vai falar assim dela, essas pessoas não pagam, pagam. E pagam de uma maneira muito dolorosa, por quê? Porque Deus faz cair o feitiço. Deus tira a amarração. Deus liberta aquilo que é dele, que é um projeto dele, vai entrar no cenário que ele quer, da maneira que ele quer, com quem ele quer, porque ele une propósito. Ele não brinca com a vida de ninguém nessa terra. Ele não brinca com a criação dele. E ele não gosta que ninguém vire um brinquedo na mão de Satanás. E essa pessoa vai arcar com as consequências. Aí vai começar a vir o quê? As maldições que ela plantou na vida dela. Porque ela tentou ser Deus nessa terra, pediu para o inimigo ir lá amarrar alguém que não estava projetado para a vida dela, atrapalhou a vida dessa pessoa, e agora ela vai sofrer as consequências dessa maldição. Uma das primeiras maldições que mais pega em quem faz amarração, a vida sentimental dessa pessoa fica extremamente travada. Ela não consegue avançar nesse sentido. Ela não consegue ser feliz, nem que ela faça amarração para outra pessoa. Só aumenta mais ainda a dívida dela. Passam a ter inúmeras doenças. A maldição volta tendo doença. E atinge a vida financeira de uma forma absurda.
E a pessoa não consegue se reerguer mais financeiramente. Então, quando acontece, por exemplo, de você ver uma amarração, você fala, poxa vida, a pessoa amarrou, como que o demônio tem mais poder do que o Deus que eu tenho buscado? Por que que Deus não tira? Por que que Deus não faz? Não significa que Deus não esteja trabalhando, ele está trabalhando, só que às vezes demora, porque a pessoa está sempre pagando mais legiões de demônio para dominar aquilo que é teu. E uma legião de demônios são 6.000 demônios. São vários demônios de pombagira confundindo e amarrando a pessoa naquela condição. E Deus guerreando. E a pessoa indo lá e pagando mais e vindo mais demônio, porque nós vivemos uma guerra constante. E, infelizmente, os demônios, eles existem. A força do mal, ela existe. Então, a gente não pode viver nesse mundo achando que a maldade não existe, porque ela existe. Aonde falta a presença de Deus, existe a maldade. Existem os demônios. Quando Jesus chega, quando o homem de branco chega, acabou. Os demônios têm que sair em retirada. A luz chegou, dissipa as trevas. Mas os demônios não querem abrir mão daquilo. Os demônios não querem que Jesus chegue. Os demônios fazem de tudo para que Jesus não venha vencer a batalha, mas é difícil Deus não ganhar uma batalha, é impossível. Ele nunca perdeu uma batalha. Não vai ser a sua batalha que ele vai perder. Então ele manda dizer para você que não é esse mar de rosas que você imagina. As coisas são muito mais profundas. E quem faz a amarração não tem noção do perigo que está trazendo para a própria história, porque está arrumando confusão com Deus. Quando nós arrumamos confusão com o demônio, vamos dizer assim, só para você entender, ele pode até te colocar no fundo do poço, só que na hora que você grita, Deus vai lá, estende as mãos, te puxa. Quando você arruma contenda com Deus, uma guerra com o Senhor, e você cai no fundo do poço, quem é que vai te tirar de lá se você arrumou contenda com o único que tinha poder para te tirar, que era Deus? Ninguém te tira. Nem os demônios querem saber de você. Vai arrumar confusão com o Eterno? Eles não são tolos, eles vão só até onde Deus permite. Então, essa pessoa que fez a amarração, ela já está condenada diante daquilo que ela fez. Ela não tem para onde fugir. E é exatamente isso que Deus manda dizer para você. Eu estou quebrando a amarração. Eu estou tirando a força de quem fez. E quem fez a amarração agora vai ter que pagar o preço disso. Por quê? Porque vai sofrer as maldições daquilo que plantou na vida do outro. Porque quis deixar cativo na vida dela um homem e uma mulher que não pertencia ao cenário dela. Irmãos, não tem coisa mais humilhante do que você fazer uma amarração para alguém amar você e ficar do seu lado. Isso é o absurdo do absurdo. Alguém para ficar do nosso lado tem que nos amar verdadeiramente. Fazer amarração, isso é pobre demais. Isso é mostrar, assim, que você não tem capacidade nenhuma de conquistar ninguém. Tem que buscar ajuda no inimigo. Se não buscar ajuda no inimigo, não conquista ninguém, porque não tem nada de bom por dentro para oferecer para o outro. Então vamos buscar no inimigo. É mais fácil, o caminho é mais curto, só que é um caminho, muitas vezes, sem volta. É um caminho que vai te trazer maldição e dores. Porque eles não trabalham de graça e Deus é um Deus justo. Aí a pessoa vai lá, amarra um homem e amarra uma mulher que não pertence ao cenário dela, só que a pessoa que vai fazer parte da vida desse homem, dessa mulher que está amarrado nesse feitiço todo que foi feito, está sofrendo, está com a história atrasada, está tendo que aguardar, esperar um processo que já era para ter concluído, um projeto de Deus que já era para estar em andamento, vidas que Deus está querendo salvar com essa união, está amarrado em processos e em relacionamentos, atrasando aquilo que Deus tem. Deus tem capacidade de fazer o que foi atrasado em 1 ano, o que foi atrasado em 10? Ele tem. Só que tudo aquilo que foi atrasado na vida do teu servo, da tua serva, que está orando, que está esperando nele, que está aguardando, quem fez a amarração vai ter que pagar o preço disso. Porque está trazendo sofrimento para aquela pessoa que foi projetada para esse homem, para essa mulher que está amarrada aí nesse feitiço. Aí depois fica doente, passa por um processo de enfermidade absurdo, com dores e sofrimento, porque a dor que causou
no outro vai ter que passar por esse sofrimento. Não vai sair daqui sem pagar a sua conta. Não entende por que está vivendo aquilo. Não entende porque foi tentar roubar um homem e uma mulher que não pertencia à vida dela e à vida dele. Foi tentar roubar a história de alguém e agora chegou a prestação de contas, que é isso que Deus faz. Então, quando você estiver caminhando em uma situação dessa, numa batalha espiritual dessa, não se desespera, porque Deus vai desmanchar. E no momento certo, Deus traz de volta. A pessoa já teve inúmeros surtos querendo sair desse relacionamento. Inúmeros surtos. Só que diante desse processo, dos inúmeros surtos que ela teve, a pessoa vai lá e refaz. Paga mais demônios. A pessoa fica meio abobada. Mas isso não impede que Deus vá lá e desmanche. Então Deus manda dizer para você, peço perdão, irmãos. Deus manda dizer para você acalmar o seu coração, porque Ele está cuidando, Ele está libertando, Ele está tirando vendas dos olhos. O que está sendo refeito não terá poder. Só que Ele agora, além de trazer de volta o que é seu, desmanchar o feitiço, está chegando agora a dívida que essa pessoa vai ter que pagar. E vai ter que pagar para Deus. Agora você vai ver a pessoa que fez a amarração sofrer as consequências do que fez. Você vai ver essa pessoa enferma. Você vai ver essa pessoa sem dinheiro. Você vai ver a vida sentimental dessa pessoa destruída. Tudo que está oculto, Deus vai fazer a terra vomitar. Porque tem pessoas que fazem amarração para segurar alguém que não pertence à vida dela. E além dela fazer a amarração, ela ainda adultera. Achando que a pessoa que está enfeitiçada nunca vai descobrir. Achando que as pessoas que rodeiam ou que veem este relacionamento comprado por Satanás não vai perceber. Porque a pessoa, ela tem relacionamentos além do relacionamento que ela tem. Comprado. Que as pessoas têm o hábito de ver. Então existem muitas vezes adultérios que estão ocultos. Existem situações muito macabras de traições que estão no oculto que muitas pessoas não conseguem enxergar. Que o demônio vai ajudando a fazer, só que ele não ajuda a esconder. E quando Deus quer mostrar, Deus ilumina as mínimas frestas que você possa imaginar. Não tem como você esconder naquele buraquinho ali nenhuma sujeira, porque Deus faz toda a poeira se levantar e não fica uma poeira encoberta. Então Deus manda dizer para você que Ele está trabalhando, Ele está fazendo, Ele está trazendo para a sua vida de volta o que te pertence. Que essa pessoa está em tempo de explodir, já teve inúmeras crises, já surtou inúmeras vezes, porque o espírito quer se libertar, está numa situação que não condiz, está vivendo algo que não queria estar ali. Tem hora que não entende por que está do lado da pessoa. Tem hora que olha para a pessoa e não reconhece a pessoa. Porque foi colocada uma fantasia, foi colocada uma venda nos olhos, sabe? Foi misturada a mente, o sentimento dessa pessoa. Mas Deus sabe chegar e trazer a liberdade, seja para quem for, em qual situação esteja. Então Deus manda dizer para você que agora Ele está trazendo liberdade para sua vida sentimental. Deus está trazendo liberdade para essa pessoa que te pertence, que estava amarrada, que só ficou amarrada até agora, que na verdade Deus já tem feito uma grande libertação. Já está passando por um processo em que já está enxergando muita coisa. Só que agora, o que Deus vai fazer? Neutralizar a pedra de tropeço. Agora Deus tem que entrar para poder neutralizar, levar isso para longe. Só que Deus manda isso para você. Antes de levar para longe, vai passar uma grande vergonha pública. Porque te trouxe uma grande vergonha pública. E agora vai ter que colher a maldade que plantou. Não tem que querer o que é do outro. Isso é ganância. Isso é inveja, isso é cobiça. E Deus não tem isso para nenhum ser humano. Quem planta isso no coração do ser humano é o diabo. Uma vez que você fez pacto com ele, que você fez aliança com ele, você vai pagar o preço. Deus não invade seu livre-arbítrio. Você pode seguir para o lado do mal, só que vai ter consequência. Então Deus manda dizer para você que aquela vida lá, que você tem orado,
que faz parte do seu cenário, que tem a ver com o seu propósito, que vai caminhar junto com você diante de muitas coisas que Deus tem para fazer na sua história. Deus manda falar para você: eu vou resgatar todos os anos que foram perdidos. Vou trazer essa pessoa liberta, transformada. Vai vir totalmente diferente do que você conheceu. Vai mudar da água para o vinho. Vai querer, sabe, simplesmente seguir o caminho que você segue, o mesmo Deus que você segue. Vai querer ter a fé que você tem, vai querer ter a intimidade que você tem com Deus. E Deus vai fazer tudo isso cair por terra para que a pessoa venha enxergar e que laço que ela entrou. Porque a pessoa já está arrependida. A pessoa já está sabendo e já tem visto muita coisa. Ela não está 100% dormindo do jeito que você está pensando, dominada pelo diabo do jeito que você está pensando. Deus já fez um grande trabalhar ali ao qual você ainda não contemplou. Só que Deus manda dizer para você que nenhuma amarração que essa pessoa continue fazendo, porque a pessoa não desiste, a pessoa quer o que é seu de todo custo. Não importa se ela tem que se endividar para poder pagar os demônios. Só que agora o que Deus vai fazer? Vai enfraquecer. Agora Deus vai tocar no corpo, na saúde, Deus vai tocar na vida financeira e Deus vai tocar na vida sentimental dessa pessoa. Essa pessoa vai ficar numa situação tão delicada que todas as portas vão se fechar, ela não terá espaço neste lugar, ela vai ter que sair. E Deus manda você acalmar porque Ele está tirando toda a força. Porque agora, além de Deus trazer aquilo que é seu, que Deus já tem a hora marcada, o dia, tudo certinho para poder colocar você de frente com a tua bênção, é só a bênção que vai vir até você, não é você que vai até ela. Deus manda dizer para você: agora eu estou chegando nessa vida, nesse coração de pedra, nessa pessoa maliciosa, nessa pessoa invejosa, que cobiçou aquilo que era teu, que pagou o inimigo para roubar o que era teu, para fazer justiça, porque agora é a hora de fazer justiça e enfraquecer o teu inimigo. Então essa pedra de tropeço, ela não atrapalhará você mais. E aquilo que é seu não ficará enganado com nada. Vai ter que saber a verdade, porque a verdade pode até chocar. E tem hora que você fica sabendo de umas verdades que até choca. Não tem problema. Vai ser esse impacto que vai trazer liberdade. Vai ser esse impacto que vai trazer libertado de uma grande amarra, de grandes correntes aí de ferro que Satanás tem segurado há muito tempo. Então agora você vai acalmar em Cristo, sabendo que Ele está no controle de tudo. Agora você entendeu que toda amarração tem consequência, porque é muito comum a gente escutar falando, né? Deus está tirando amarração, Deus está tirando feitiço. E parece que só você paga preço. Não é a sensação que você tem? Que é só você que paga preço? Que é só você que sofre, é só você que ora, é só você que jejua, é só você que espera, que nada acontece com o outro, que o outro vai lá, paga o inimigo e fica tudo bem. E na verdade não é isso que funciona. A pessoa provocou uma dívida na vida dela que ela não terá condições nenhuma de pagar isso daí. Vai ser doloroso. Então Deus manda falar para você: ninguém vai ficar com o que é seu. Eu já estou trazendo para o seu cenário aquilo que te pertence, que já era para estar na tua mão já faz tempo. Isso aí é coisa de 3 anos atrás, que já era para ter sido resolvido, que já era para estar de posse de vitória. Não era para ter se prolongado tanto. Só que o que Deus fez? Deus foi guerreando, e a pessoa foi refazendo, a pessoa foi manipulando, e a pessoa estava tão atolada naquilo, que é aquilo que eu expliquei para vocês lá no início. Você fala assim: mas Deus não tem poder para libertar? Tem, mas Ele não invade o coração de ninguém. E durante esses 3 anos, Deus estava dando sinais, mostrando, Deus estava tentando chegar na pessoa, usando boca, usando meios, e a pessoa não abriu o coração para Jesus entrar. E os demônios vinham, a pessoa ia lá e pagava os demônios vinham e dominava. E Ele está nessa batalha há 3 anos para poder te dar uma grande vitória. E o que você tem que fazer agora é só se alegrar, sabendo que Deus não desistiu. Você já pensou se Deus desistisse diante das dificuldades também que muitas vezes Ele enfrenta? Porque se Ele não obrigou você a servi-lo, por que Ele vai obrigar o outro a servir a Ele? Se Ele não te obrigou a amá-lo, por que Deus vai obrigar o outro a amar você?
O que Deus tem que fazer é limpar aquele coração, mudar aquela mente, mostrar uma outra razão de vida, que foi o que ele fez com você, para que essa pessoa venha querer amar, saber amar, querer Jesus na vida dela, na vida dele, para que ela possa entender e começar a ver em você aquilo que Deus já projetou. Porque senão não vai enxergar. Não vai enxergar. E todo adultério tem consequência. Tudo aquilo que você faz de errado, você paga. Você vai falar assim, ai, Davi foi lá e adulterou, mas teve consequência, irmãos. Teve consequência. Um filho matou o outro. Um dos filhos estuprou a outra filha dele, que eles eram meio-irmãos. E a menina que era dele, filha de Davi, foi violentada pelo meio-irmão. Passou vergonha, destruiu a vida da menina. Depois, um dos filhos teve cobiça em pegar o trono de Davi. Quer dizer, ele sofreu só desilusão com os filhos. Os filhos são herança do Senhor, era para ser bênção. Só que pelo fato dele ter matado o marido de Batseba, que era um dos guerreiros dele, da linha de frente de guerra que ele tinha, um dos soldados ali fiéis a ele, ele não soube valorizar essa amizade, ele não soube valorizar a fidelidade desse rapaz. Cobiçou a mulher dele, teve um preço a se pagar. E o filho dessa união que Davi teve com Batseba, Deus não permitiu que vingasse. A criança nasceu, mas não sobreviveu. Então, a gente precisa entender que todas as vezes que a pessoa faz uma maldade, o livre-arbítrio está aí. Deus perdoou ele depois, perdoou ele. Nunca mais cobiçou a mulher de ninguém. Mas as consequências daquela cobiça veio e ele teve que pagar o preço. Ele nem lamentava com Deus o que estava acontecendo, que ele sabia que era fruto do que ele já tinha feito. O Salmo 51 lá, ele estava pedindo perdão a Deus, um arrependimento profundo. Depois veio Salomão. Deus permitiu que Salomão reinasse. Aí Deus tinha uma história com Salomão. Aí é com Deus. Quem somos nós para questionarmos o que Deus fez? Deus achou melhor colocar Salomão ali, que era um homem rico em sabedoria. Mas fez bobagem também lá na frente por causa de mulher. Quis ter mulher demais e acabou se perdendo com as crenças delas. E acabou adorando outros deuses que não era o Deus que colocou ele ali naquele trono. Agiu com ingratidão e acabou perdendo o reinado dele. Então, todas as escolhas que a gente faz, sendo negativa ou positiva, você vai colher ela lá na frente. Agora, quando você vai pelo lado negro da história, você vai ter que pagar o preço também. Quando você vai para o lado de Deus, por exemplo, você paga o preço, você sofre muita perseguição. Porém, existe recompensa se você está com Deus. Se você tem Deus na sua vida, você tem tudo. A presença de Deus já te basta, a graça dele já é o suficiente. Agora, quando você está com os demônios, eles não fazem nada de graça para você, eles só querem a sua morte, em todos os sentidos da sua vida. Então, Deus manda dizer para você, a pessoa foi lá, pagou, fez, aconteceu, achou que estava levando vantagem, te humilhou, te cutucou diante de todo esse processo, só que agora Deus está desmanchando para colocar na sua vida de volta aquilo que te pertence, só que agora é hora da pessoa colher a maldade que fez. Agora é hora dela ser, como se diz, né, massacrada pela própria escolha que ela resolveu seguir. Agora é hora dela sofrer as consequências da amarração que ela fez. Então nunca mais pense que uma pessoa amarrada, quem está levando desvantagem foi quem perdeu a pessoa, entre aspas, entendeu? Porque não é. Não é, porque Deus não aceita isso. A pessoa que está amarrada, irmãos, ela está vivendo uma situação que ela não gostaria. Ela está simplesmente sendo escrava de uma mulher e de um homem que pagaram vários demônios para ir lá e segurar ela naquela situação. Você gostaria de viver um relacionamento amoroso com alguém que você não escolheu? Você gostaria de ficar vivendo um relacionamento que não foi da sua escolha? Isso conscientemente. Alguém chega para você e fala, olha,
Eu quero que você venha morar comigo, eu quero que você se case comigo, sendo que você não quer viver com aquela pessoa. Você vai viver o quê? Angustiada e angustiada. Você está vivendo um relacionamento como escrava, você está sendo cativa de uma situação. Colocaram você no cativeiro, você está escrava ali daquele homem, daquela mulher. Imagina uma pessoa que vai numa condição dessa e não dá nem consciência do que está acontecendo. Ela não tem direito nem de se defender. Tem direito de falar, não, eu não quero isso para minha vida. Não, vai lá, amarra, a pessoa entra na vida dela, obriga ela a viver, ela não está entendendo nada, mas os demônios estão induzindo ela a viver uma situação que ela não quer, ela surta inúmeras vezes. Inúmeras vezes ela tem surto, ela não quer ver a pessoa, ela quer terminar, ela está angustiada. Ela sente algo que ela não sabe definir o que é, ela está numa inquietude muito grande, ela não tem paz para as coisas. Tem hora que ela sente vontade de fugir, tem hora que ela sente vontade de largar tudo, ela não sabe por que ela tem essas reações. Essas reações são surtos. E tem gente que tem altos surtos diante de uma situação dessa. Porque ela está amarrada a uma situação ao qual ela não escolheu, ela foi obrigada a ficar ali. Pagaram para os demônios colocarem ela ali. Até a hora que Jesus chega, liberta e mostra a verdade e faz a terra vomitar tudo que está oculto. Que é o que vai acontecer agora. Então descansa, porque toda amarração que tem, não tem força mais sobre aquilo que é teu. E Deus manda dizer para você, agora eu vou enfraquecer mais ainda. Não vai desejar mais o que é seu, porque já andou até tomando nojo daquilo que era teu. Já começou a ter repulsa, mas aí os demônios vêm, induzem, dá os 5 minutos, para não ficar por baixo, ela quer de volta, porque ela quer ficar por cima. Só que Deus manda dizer para você, agora eu vou enfraquecer, eu vou tocar na saúde, já tem tocado na saúde, a pessoa não está bem, a pessoa tem problema, vai se agravar, vai tocar na vida financeira dela, para que ela venha entender que Deus é maior, que ninguém atravessa o projeto de Deus, ninguém segura o outro, ninguém escraviza ser humano nenhum. Não se faz isso, isso é muito baixo, isso é muito pequeno. É uma pessoa que, sabe, acho que não se valoriza, não reconhece que pode ter um valor ao ponto de conquistar alguém sem precisar fazer essas coisas. São pessoas fracas, usadas pelo diabo, mas vai pagar o preço pelo caminho que seguiu. Já perdeu inúmeros dinheiro, quantidade de dinheiro, vai perder mais. Só que Deus manda dizer para você, eu vou fazer justiça agora nessa causa. E aquilo que é seu vai ter que voltar para sua história, para o seu cenário, porque eu não vou permitir mais. Só que a pessoa que fez agora vai começar a colher a maldade que fez, vai começar a colher tudo aquilo que pagou para o diabo para atrasar a vida do meu filho e da minha filha, porque eu vou chegar com a libertação. E eu vou trazer para o cenário que eu determinei, para o projeto que é meu. Vou unir propósito nessa terra. E assim Deus vai fazer com que aquilo que Ele te prometeu venha acontecer na sua história. Então não tenha medo. E Deus manda dizer para você, acalma o teu coração que ninguém vai tocar no que é teu. A pessoa já está meio, como se diz assim, ressabiada, ela já não está vendo as coisas de uma forma como ela via antes, ela está desconfiada, ela já não está querendo mais se envolver com nada, não confia mais em ninguém. Está descobrindo muita coisa já. Inúmeras outras coisas serão descobertas, mas você tem que ter muita sabedoria agora para lidar. Você tem que continuar confiando em Deus, não se movimentar com nada, não mexer com nada, não falar nada. Simplesmente você vai aguardar em Deus, porque Deus manda dizer para você, eu farei a benção vir até você. Não é você que vai atrás da benção. Você não vai procurar nada, sou eu que vou trazer. E vou trazer transformado, liberto, com uma outra visão de vida. Já estou tirando as legiões que estavam dominando, iludindo com imagens falsas, com falácias, trazendo falsos sentimentos, porque mexe com o sentimento da pessoa, ilude a pessoa. Acalma, porque Deus está tirando essa pedra de tropeço e trazendo transformação naquilo que é seu. E você precisa confiar. Então nunca mais pense que quem faz amarração fica de boa, porque não fica. A pessoa vai pagar pela maldição que lançou sobre a vida do outro. Ninguém tem o direito de escravizar ninguém, seja de forma alguma, nem de uma forma carnal, física, e muito menos espiritual.
Tem preço, Deus é justo. E agora é hora dessa pessoa colher a amarração que fez. Jogou dinheiro fora durante anos. Vai ver que o Deus que você serve é muito maior e é muito mais forte do que o que ela pôde imaginar. E ela não terá poder sobre aquilo que é teu. Então descansa. Toda vez que você escutar falar de amarração, você pode saber, a pessoa está fazendo a maior bobagem da vida dela, querendo amarrar alguém sentimentalmente a ela, porque o preço a se pagar é muito alto. Vai ter enfermidade, vai ficar sem dinheiro, vai ter uma vida financeira fracassada e vai ter uma vida sentimental totalmente travada. Então acalma, porque Deus sabe trabalhar e Deus sabe fazer justiça. O sofrimento dessa pessoa, Deus manda dizer para você, será 7 vezes maior do que o teu. Das lágrimas que você derramou, das orações que você fez, que não é fácil, a gente sabe o quão é mexido o plano espiritual quando a gente ora. Os levantes que você sofreu, o tempo que você passou sozinho, a solidão que você teve que enfrentar, preconceito, as risadas que você teve que suportar, os deboches. Só que Deus manda dizer para você, vou chegar e vou fazer da sua vida sentimental uma das áreas mais bem-sucedidas da sua vida, que é onde você mais foi humilhado. E vou fazer com que as pessoas contemplem a plenitude desse relacionamento, porque é só Deus para fazer algo tão grandioso e colocar na sua vida uma felicidade tão, sabe, tão contagiante. Vai servir de exemplos para muitos, vai causar inveja em muitos, mas a inveja não terá poder sobre a sua história, que aquilo que Deus une ninguém separa, o que Deus escreveu não tem borracha do inferno nem nessa terra que apaga. E assim você vai viver e vai caminhar, e você vai colher tudo aquilo que Deus tem para você, que você plantou com muita lágrima, você confiou, você esperou. Então alegre teu coração, porque Deus está chegando para dar um basta nisso, para desmanchar e trazer alegria para o seu cenário. E deixa essa e esse nas mãos de Deus, porque Deus sabe tratar. Agora é hora de prestação de contas. Agora é hora do ai de Deus. Do ai, ai, ai do Senhor. Porque na hora que cai na mão de Deus, vai pedir ajuda para quem? Não tem para onde. Agora é hora de prestação de contas. Porque Deus já está irado com isso. Deus já deu sinal, Deus já mostrou que não é, Deus já fez de um jeito para a pessoa parar. A pessoa não para, ela insiste, ela quer ficar, ela quer arrumar meios. Já era para ter ido embora, porque Deus já andou espremendo o caminho. Deus já tem dificultado, a pessoa não sai. Fica igual um sanguessuga. Só que Deus agora vai dar um basta nisso de uma vez por todas, para nunca mais incomodar o teu caminho, para nunca mais ser pedra de tropeço. E nunca mais vai ter força para fazer isso com ninguém. Nunca mais terá força. Agora vai colher o que plantou. Então deixa Deus agir. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos por toda mandinga, toda feitiçaria, toda maldição, toda oração contrária. Tudo aquilo que foi depositado nas matas virgens, nas cachoeiras, que foram enterradas, tudo que foi feito em consagração, com preço de sangue, tudo aquilo que foi depositado no mar, tudo, Senhor, que foi utilizado no intuito de arrancar aquilo que é do teu povo, no intuito de fazer amarração, de destruir a vida sentimental do teu povo, que o Senhor faça cair por terra, e nós agradecemos pelo Senhor estar desmanchando tudo isso. Só o Senhor teria poder para tirar essas legiões de demônios que dominam tanto a mente da vida sentimental do teu povo, que atrapalha, que instiga, que quer criar uma desilusão, que vai destruindo alianças, destruindo todos os projetos que o Senhor tem escrito e tem feito. Só o Senhor para chegar com a tua força, com o teu poder e desmanchar. E nós agradecemos, Senhor, pela queda do inimigo em todos os sentidos. Que nada disso venha ter força. Absolutamente força. Por mais que o sacrifício tenha sido com voodoo ou que tenha sido de sangue, que não venha ter força sobre o teu povo. Maior é o teu amor, maior é o teu poder, maior é a tua glória, maior é a tua palavra. Senhor, é uma palavra dada, os demônios saem em retirada. É uma palavra dada, tem libertação. É uma palavra dada, a restauração chega, a restituição chega. E é nisso que nós acreditamos. Na tua palavra, no teu poder e no teu amor. Que o Senhor entre com a tua justiça, Senhor, com a tua misericórdia. E que o Senhor venha desmanchar toda a mandinga que foi feita, a amarração que foi feita, tudo aquilo que foi
amarrado no intuito até de matar o teu povo, no intuito de minguar o teu povo, que o Senhor faça cair por terra. Transforme toda essa maldição, Senhor, no nome de Jesus, em bênção. Faça o teu povo agora caminhar para a luz, subir os degraus da vitória, sentar no trono da vitória. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, ser glorificado na nossa história que nós pedimos. E nós agradecemos ao Senhor e tomamos posse dessa libertação. Nós tomamos posse dessa vitória no nome de Jesus. Guarde essa palavra aí no teu coração e não tenha medo de nenhum feitiço, de nada, absolutamente de nada. E entenda que Deus é maior do que tudo. Irmãos, tudo aquilo que é feito no intuito de roubar, seja o que for do outro, tudo aquilo que é feito para a pessoa adquirir algo que não pertence ao cenário dela, que não é projetado para ela, mas que é feito para arrancar o que é do outro, Deus não tem negócio com ladrão. E Deus vai lá, desmancha e ele faz a cobrança dele. E ai daquele que cai na mão do Deus vivo. Então é isso que vai acontecer na sua história agora. Então se alegre, porque agora é um tempo novo, é uma estrada nova, é um processo novo que você vai seguir. Agora é hora de você receber aquilo que é teu. E aquele que atravessou, ou aquela que atravessou o teu caminho, agora vai ter que ter uma grande prestação de contas com o Senhor. Agora esse pagão e essa pagã vai ter que prestar conta com Deus das maldades que fez. E todo o atraso que houve na história. Mesmo que Deus não tenha entregado lá para trás aquilo que era seu. Que esteja chegando agora na sua história, que é o que Deus está trazendo. Não se preocupe, porque todo o tempo que foi atrasado, que foi arrancado, que foi tirado, ele vai fazer restituição. Então ele tem capacidade de um processo de 3 anos, 10 anos de atraso, fazer você viver em um ano só. Mas que você vai viver tudo que ele te prometeu, vai. Que você vai entrar de novo dentro do cenário que ele escreveu para você, que ele desenhou para você, você vai. Que você vai ser muito feliz nessa terra, nessa área sentimental ao qual massacraram você, você vai. Então toma posse da sua vitória. E não duvide do poder de Deus. E entenda que as pessoas que fazem isso estão adquirindo dívidas e trazendo maldição para a vida delas. E as consequências são gravíssimas. E a pessoa muitas vezes não consegue se levantar nunca mais. Então toma posse da sua vitória, alegre-se e espera a providência de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.